Romanos capítulo 12. Vários irmãos ainda em viagem, férias, mas muita gente aqui nos acompanhando online. Queremos mandar também uma saudação. Vocês são todos bem-vindos. E hoje, para quem está em casa, só uma informação: a igreja está bem cheia. O William, os meninos aí tiveram que acomodar outras cadeiras aí. Assim como foi pela manhã também, né? Graças ao bom Deus. Quero convidar vocês a se colocar em pé. Eu leio na NVT, que está aí na tela, e depois eu leio numa versão mais clássica, que alguns irmãos também têm em mãos, tá bom? Diz assim o texto sagrado de Romanos, capítulo 12, eu leio do verso 1 e o verso 2, 1 e 2. Eu espero todos encontrarem. Achou? Diz assim o texto sagrado: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo aquilo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Numa outra versão que eu trago aqui comigo, diz assim o texto: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, diante da Tua palavra, com alegria nós pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor renove a nossa mente segundo a Tua palavra, e, ó Deus, que o Senhor promova transformação em nossos corações. Carecemos da Tua voz, e a Tua voz é poderosa e transformadora, e assim nós rogamos que Teu Espírito Santo tenha liberdade a falar em cada coração. Ó Deus, permita que saiamos da Tua casa transformados pelo poder da Tua palavra. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Você pode se assentar? Tem uma casa ali tendo dificuldade com um Ford Ka. Se alguém parou um Ford Ka ali, por favor, vá lá retirar, para que o vizinho não tenha dificuldade conosco, tá bom? Essa desculpa aí, tá tudo certo. Renovando a mente para 2024. O ano está começando e nós temos pensado algumas verdades, algumas realidades da nossa vivência. Eu já falei um pouco sobre essa maneira de pensar, sobre esse jeito novo de viver a vida, conforme o Evangelho, a partir da luz do Evangelho. E nós estamos diante de um texto, ou de uma das porções bíblicas mais conhecidas e mais lida. Todo mundo conhece, eu mesmo aprendi desde criança, desde a tenridade, esses primeiros versos, quando fala da transformação da mente, da renovação, para que nós não venhamos a conformar com esse mundo. E aqui Paulo, na realidade, está fazendo uma conclusão teológica de todos os temas mais complexos que nós temos na teologia cristã. Se você não sabe, Romanos é a grande epístola do apóstolo Paulo, onde nós temos, segundo os teólogos, o grande tratado teológico. Então, se nós queremos entender a compilação doutrinária do cristianismo, nós precisamos passar pela epístola de Paulo aos Romanos. E dessa maneira, no capítulo 12, Paulo está concluindo, ele está dizendo assim: portanto, fechando o raciocínio,
E para que nós possamos entender o que ele diz, daqui a pouquinho nós investigaremos alguns capítulos anteriores e tudo aquilo que ele já trabalhou nos capítulos anteriores. É como se Paulo estivesse dando uma grande lição a um grande professor, e que de fato ele era, e aí ele fala assim, concluindo, não era assim na escola? Quando a professora falava assim, concluindo, portanto, caminhando para o final, como eu sempre digo para vocês, concluindo, e aí você fala assim, então ele está fechando a argumentação, ele está amarrando as ideias e agora ele vai fazer as aplicações. Então, sempre isso é comum. O professor lança os fundamentos, lança os alicerces e depois, da metade para o fim, ele começa a fazer, então, aquilo que nós chamamos de um fechamento e fazendo, então, as aplicações. Se você está com a sua Bíblia aberta, você vai ver que depois do versículo 3, ele vai falar dos dons espirituais, depois, a partir do versículo 9 do capítulo 12, ele vai falar do amor sem hipocrisia, ele vai falar como a gente se relaciona por meio do amor e como o amor entre nós é um amor cordial, uns para com os outros. Ele vai falar da humildade, ou seja, temas sensíveis e práticos para as nossas vidas, mas que dependem de uma ancoragem e de uma base bem teológica. Então veja que Paulo aqui vai fazer algumas aplicações dessa nova vida em Jesus. Uma vez que estamos em Jesus, temos que pensar como Jesus e temos que ter a mente de Cristo Jesus. Não podemos mais agora viver o cristianismo ou viver a nova vida a partir de outros referenciais e ainda pensando ou raciocinando como nós pensávamos antes da nossa conversão. E é por isso que Cristo divide a história e Cristo também divide a nossa mente. Antes de conhecer o Evangelho, eu pensava assim, eu agia assim, eu tinha uma forma de pensar. Agora que eu conheço o Evangelho, eu tenho uma nova perspectiva. E eu tenho falado muito isso à igreja, porque eu tenho estudado muito essa questão da neurociência e da fé, e a neurociência vai mostrar para nós que a forma como nós pensamos molda o nosso caráter e molda as nossas ações. Então, se você precisa e deseja, eu espero que sim, em nome de Jesus, ter uma mente parecida com a de Cristo Jesus, você precisa atentar-se para essas verdades bíblicas. Não dá para a gente falar assim, não, eu sempre fui assim. Isso não é coisa de crente. Desculpe. É da minha família. Aqui em Sorocaba tem muitos espanhóis, né? Não, espanhóis são briguentos, são violentos, são desde que não conheçam o Evangelho. Conhecer o Evangelho, maneira. Olha o jeito que eu estou falando, italiano, né? Minha mãe fala assim, fala mais baixo. Eu falo assim, eu estou falando baixo. Eu e meu pai e o Timóteo conversando e brincando, parece uma briga. Aí o vizinho falou assim, quantas crianças tem aí na casa? Tem várias, tem de todas as idades. Mas porque nós somos italianos agora. Num diálogo com uma pessoa, aqui que a Natália fica assim, olhando para mim, fazendo assim, ó. Devagar, devagar. Porque às vezes a forma de falar é só da cultura, mas é agressivo para outra pessoa. E uma vez que eu sou de Jesus, eu preciso tomar cuidado com isso. Então veja que o cristianismo, ele transforma a nossa forma de ver a vida. Nós não olhamos mais a vida a partir da perspectiva desse século, desse mundo. Nós não somos pautados pelas músicas, pelas séries desse tempo. Ou deveríamos ser pautados, e tem muita interferência hoje no meu microfone, deve ser alguma coisa aí externa, por conta do Evangelho. E Paulo vai fazer essa aplicação, e para mim Paulo começa dizendo assim, rogo-vos, pois, eu peço que vocês prestem atenção. E rogar aqui tem a ver com apelo apaixonado. Em outras palavras, o apóstolo Paulo, como pastor e missionário, está falando o seguinte, olha, eu como amo vocês, eu quero fazer um apelo. E eu quero fazer um apelo não a partir de mim mesmo, mas eu quero fazer um apelo pelas misericórdias de Deus. Então, pelas misericórdias de Deus, amados irmãos, vamos ter a mente de Cristo. E em 2024, vamos pensar como Cristo pensava. Ninguém falou amém. Vocês querem continuar do mesmo jeito? Com a nossa mente poluída com muitas e muitas informações que não servem e que vêm do mundo. Não, o que nós queremos para 2024? Pensar como Cristo Jesus pensava. Porque se você pensar como Cristo pensava, você vai
agir como Cristo pensava. Não é nada interno, tá? É alguma coisa externa, porque eu vejo que está piscando aqui. E aí a gente vai embora desse jeito aí. Qualquer coisa eu pego um de mão aí, tá bom? E Paulo vai falar o seguinte, de uma maneira apaixonada: eu rogo, eu peço que vocês pensem nas misericórdias de Deus e que vocês entendam o que de fato é culto. Porque o que o mundo diz que é culto é uma coisa, e o que a Bíblia diz que é culto é outra coisa. Agora dá uma olhadinha comigo no verso 1. Vocês estão com a Bíblia aberta? Ô Edivaldo, põe aqui na tela para mim, deixa o texto. Deixa só o texto bíblico aí que eu vou usar ele aí, por favor. Volta no verso 1, obrigado. Quando eu passar para o 2, você põe no 2 e deixa ele direto. Ele diz assim: portanto, irmãos, eu suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus. A minha versão aqui é: apresenteis o corpo a Deus. Veja que ele está falando assim, entrega, e tem que haver uma entrega. Se não houver uma entrega da parte do ser humano, Deus não age. E você precisa entender que Deus te fez para que você se entregasse a Ele, para que você se rendesse a Ele. E agora veja que interessante, que tem que haver uma entrega e tem que haver uma apresentação. Quem aqui já passou daquela época do tiro de guerra? Ninguém fez tiro de guerra aqui? Tiro de guerra? Lembra lá, você foi lá na corporação militar, fez a inscrição. Eu tive o privilégio, né, gente? Tem o lado bom de ser baixinho. Lá na minha cidade, lá no quartel, Lídia, tinha um risquinho assim. Aí o coronel, o tenente, sei lá, tinha uma fila, um monte de gente, e eu falava assim: não quero usar aquela roupa. Imagina desse tamanho, fardado, ia ficar lindo, né? Aí tinha um risquinho lá. Quem passar pelo risquinho, Domingos, pode ir para a quadra para jurar a bandeira. Eu falei assim: naquele dia eu fui quase de chinelo, vai ficar mais baixinho ainda. Passei assim lá, só ouvi aquela voz poderosa, né? Jurar a bandeira. E lá dentro eu falei assim: uau! Mas tinha a convocação, quem fez? E tinha o dia de fazer a apresentação. Tem que ter apresentação. Você se apresenta diante da autoridade, conversa com a autoridade e ele vai te instruir. Quem agora saiu, não nós aqui, né? Mas quem saiu de saidinha tem que fazer o que, Luciano? Se apresentar, não tem? Metade não se apresenta, continua na vida do crime. Infelizmente. Mas tem que haver uma apresentação. Eu estou aqui, eu me apresento. Então o que é culto para Deus? Culto é você pegar na sua vida o seu corpo e apresentar ao Senhor, se entregar ao Senhor, assim como no Antigo Testamento as pessoas entregavam as suas ofertas. Entenda isso, meu irmão, minha irmã, o seu dinheiro vem depois da sua vida. Ninguém fala amém. A gente pensa que adorar a Deus é dar dinheiro, mas só pode dar dinheiro quem já entregou o coração, a vida, o corpo, os pensamentos, o dia a dia, a rotina, a carreira, a existência. Entrega, se apresenta. Deus, o Senhor é o capitão da minha alma. Eu me apresento ao Senhor. Qual é a agenda do dia? Qual é a pauta do dia? Imagina amanhã você acordar e falar assim: ô capitão, Jesus, eis-me aqui. Qual que é a agenda dessa semana? Estou aqui à tua disposição. O meu corpo é para o teu louvor. Glória a Deus por isso. Os meus filhos serão assim para o teu louvor, para perfumar as nações, para levar a luz do Evangelho às nações. Então há de ter uma apresentação, uma entrega. E aqui deixa eu falar um negócio. Eu não gosto e não vejo fundamento bíblico dessa ideia contemporânea de que a gente precisa ficar chamando os crentes para o trabalho. Vocês querem trocar meu microfone aí? Não? Tá bom? Beleza. Ai, pastor, tem que me chamar. Já viram isso? Tem que me convocar. Se não chamar o meu nome, eu não chamo ninguém. O que está na Bíblia? Vamos para a Bíblia, porque não é o que a gente acha. A gente está com essa mania hoje em dia. É o achismo, não. A gente é guiado pela Bíblia. Nossa única regra de fé aí
O que Paulo está dizendo que é culto, que é adoração? Você se apresenta, você vê uma necessidade, você fala assim: eis-me aqui, eu quero fechar essa brecha, eu quero ajudar nessa área, eu posso servir aqui. Às vezes as oportunidades estão do nosso lado e a gente está querendo uma convocação. Eu aprendi desde criança. Tem muita coisa na igreja que a gente não precisa ter dom para fazer. Vá fazer. O que falta, desculpa, é vergonha na cara, disposição, coração servo. Eu me lembro quando criança, uma vez, chegamos para um diácono e falamos assim: ô irmão, nós éramos jovens naquela época e queríamos lavar o salão social da igreja, e o salão social da nossa igreja tinha aquela pedra, como que chama? Verde lá? Ardosa, e depois que a gente lavava, a gente tinha que passar uma cera para deixar bonita para a apresentação do Natal. E aí o diácono falou assim para mim, e aquele dia eu fiquei louco na vida: não, eu não tenho chamado para lavar. Eu falei: para lavar não precisa ter chamado, não sei nem se o senhor é diácono. Desculpa, ele ficou bravo comigo, problema dele. Para ficar na recepção você não precisa ter um chamado de Deus. Para ser pastor, sim. Para ser missionário, sim. Agora, para servir, não. Então, o que Paulo está dizendo? Apresenta o teu corpo, apresenta os teus dons, apresenta os teus talentos, apresenta o que você sabe fazer. E aquilo que você sabe fazer pode ser muito útil na história, na vida e na igreja, e pode alcançar uma vida. Você não crê nisso? Eu me lembro o dia que eu me apresentei: eis-me aqui, Senhor, não tenho oferta para enviar para missões, mas eu sou a oferta, estou aqui. Aí hoje de manhã, um irmão que está ali na ponta chegou assim para mim, não foi, Edielson? Falou assim: pastor, hoje valeu a pena cada minuto que eu te ouvi. Falei: por que, Edielson? Porque eu fiquei orando a semana inteira por algumas circunstâncias da minha vida, da minha família, e o Senhor foi boca de Deus na minha vida. Se eu não tivesse me apresentado a Deus, eu não teria sido uma bênção na vida dele e na vida de outras pessoas. Quantas vezes, irmãos e irmãs, a gente perde a oportunidade de servir e de usar o nosso corpo? E agora eu digo com propriedade: ah, mas eu estou doente. Não é desculpa. Quem está doente pode orar, ou não? Quem está doente, né, Isabel, pode interceder bastante. Obrigado pelas suas orações, pelo seu carinho de mandar mensagem. A Isabel sentada lá no seu sofazinho, esquecia de mim nem um dia. Obrigado. Não temos desculpa, a verdade é essa, disse Paulo. Não tem. A desculpa é só humana. E veja que ele vai falar o seguinte: como é esse sacrifício? Ele coloca aqui 3 etapas. Esse sacrifício tem que ser vivo. Agora é interessante isso. Deus aceita coisas mortas? Entende? Porque Deus é o autor da vida e Ele quer você com a sua vida pulsando. Aí você fala assim: mas eu tenho mais de 70, mas você tem vida e você tem vigor, entregue-se ao Senhor. Ah, mas eu tenho 20 anos, vamos aproveitar essa juventude? Vamos aproveitar essa cabeça boa de 30, 40 anos? Vamos renovar a mente, ajudar e servir e ser uma bênção em 2024 na vida de outras pessoas? Esse sacrifício nosso tem que ser vivo. Esse sacrifício tem que ser santo, porque Deus não aceita coisas impuras. E Deus não aceita coração dividido. Olha para mim: ou você é de Deus e é de Jesus, ou você não é de Deus e você não é de Jesus. Não tem meio termo. A nossa sociedade politicamente correta gosta de colocar informações, ou não, dá para ser mais ou menos assim, dá para ficar com um pezinho na igreja, outro pé no mundo, dá para ter um comportamento cristão de vez em quando, diante de algumas pessoas. E vem Paulo e disse: não, ou você é santo, ou você é impuro, ou você está buscando mais santidade da parte de Deus, ou você continua nas obras infrutíferas da carne. Onde você quer ficar? Que o seu sacrifício e o meu seja santo, que o nosso dinheiro seja santo, que o nosso serviço seja um serviço santo, que a nossa vida seja uma adoração plena do Senhor. E isso não depende do templo, porque Paulo está falando o seguinte: os sacrifícios do Antigo Testamento aconteciam na onde? Vamos comigo? Aonde acontecia o sacrifício?
hoje a gente precisa do templo? Qual foi o texto de João que nós lemos aqui no início do culto? Que o Pai procura, olha só, o Pai está procurando os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade, aqueles que são santos, aqueles que estão vivos e aqueles que têm uma postura agradável. Sabe que, fazendo a lição de casa, que eu entendi aqui, o que é agradável aqui é o seguinte: agradável tem a ver com aquilo que é de bom grado, de boa vontade, de boa vontade. Tem gente que faz coisas para Deus e depois fica medindo. E tem um hino que eu gosto, eu acho que a Vanessa devia colocar todo mês: servir a Cristo não é sacrifício, nesse sentido. Não, eu fiz, pastor, você não sabe o trabalho que deu. Ou, depois de um tempo, a pessoa, por exemplo, doei, vamos supor, eu dou, como que chama isso aqui, Rafael? Não sei falar isso aí não. Cadeira, cara, faz brincadeira, tá tirando onda comigo. Como que chama o trem aí? Capa o quê? Tá mais para capeta do que para outra coisa, sai fora. Por exemplo, doei esse microfone aqui. Por exemplo, doei. Aí depois de uns dias, alguém não cantou o hino que eu gostei e tal, e eu vou reclamar, e alguém vai falar assim: mas você não doou para Deus? Isso não foi agradável para Deus? Estão entendendo? Porque tem gente que fala assim: nossa, como a vida cristã é difícil, como servir a Deus é difícil, como dar aula é difícil, como fazer isso é difícil. Ou é agradável ou não é agradável. Vocês acham, por exemplo, sejam sinceros, tá? Deus está vendo, que eu, Jefferson, prego de uma maneira agradável no sentido de fazer isso porque eu amo? Ou vocês acham que eu sou obrigado? Não, vamos fazer assim: eu sou obrigado? Vocês acham que eu sou obrigado? Vocês sentem que eu estou fazendo de bom coração? Sim. Agora, eu também sinto. Aqui eu queria pegar vocês. Eu também sinto do outro lado. Quando tem gente que faz por vaidade, faz para se aparecer, e Paulo está falando: isso não é agradável, Deus não aceita. É só dinheiro, tá? Mais nada. Não é oferta e não é culto. Agora, o que é culto? De coração. Quando você imprime seus sentimentos, quando você coloca a sua vida, quando você faz no limite da sua existência. Eu vou pedir licença para ela e vou brincar um pouco com ela e vou contar um testemunho dela, da Mariana. Me desculpa, não tem jeito. Foi quarta-feira a sua formatura? Eu parecia um bobão lá no auditório, você ouviu? Acompanhei essa menina. Bom, acompanhei desde quando eu cheguei. Não, desde antes de chegar, quando você foi me ajudar a procurar casa com seu pai e com a sua mãe. Diga-se de passagem. Quando a Bruna estava aqui entre nós. E a gente já conversou muitas coisas, oramos sobre várias coisas. E aí todo mundo acompanhou o que aconteceu com a Mariana ano passado. E eu fui lá na UTI e vi ela na UTI. E a minha oração é para o Senhor cuidar dela. Aí, apesar da cirurgia e de tudo, essa menina no ano passado continua a vida e continua o curso. E aí nós vamos lá na formatura. Pensa a minha cabeça de pastor que via ela lá na UTI. Aí quando falaram lá, Mariana Fernandes, daí eu, parabéns! Vai, Natália! Aí a mulher que estava na minha frente: não é a hora. Eu falei: não é a hora para a senhora. Mariana, parabéns! Porque na hora que for a sua filha, você vai querer empolgação. Não, mas é que bate palma depois que entrega o diploma. Eu bato antes, agora e depois. Mariana! Glória a Deus nas alturas. Quase virei meio avivado lá. Fiquei com vergonha, a Natália segurou na minha mão. A Marilise nem olhava para mim, porque a gente estava sentado longe, a Marilise ficava assim, ó. Aí sabe o que eu lembrei naquele dia, Márcia? Aquela menina com tampão no olho, em casa, cheio de trabalho da faculdade, digitando os slides aqui pra gente. Isso é agradável a Deus.
Isso é agradável a Deus. Porque a gente gosta de fazer só quando a gente está com a vida mansa. Não, vai fazer no esforço, porque Ele se esforçou por você. Ele se entregou por você. Coisa mais linda do mundo foi ver o irmão Domingos aí carregando a prateleira. Tem problema na coluna. Ele e a Natália. Não sei como vocês carregaram aquilo lá. Eu tentei carregar lá com 3 homens, não deu. Não sei o que a Natália... Foi um dia que eu passei mal, não pude vir ajudar o Domingos. Isso é agradável a Deus. Deus está olhando para nós e fala assim, isso é culto. Quando você está com sono e você quer ficar dormindo, naquele dia que está chovendo, sabe? Aí você fala assim, Fanny, eu vou levantar, vou colocar uma roupinha no meu filho, vou colocar um agasalho. E aí a Gabriela manda uma mensagem para você, não falte, hein? Espero lá. E aí vocês veem, Deus está olhando e fala assim, isso é culto, isso é agradável, parabéns. Isso é culto. Eu não sei cantar, mas eu entro na aula de canto, me esforço para tentar tirar umas 3 notas para falar assim, cantei ao Senhor e louvei ao Senhor. Vocês estão comigo ou dormiram? Como dormir, Valneide? Como dormir? Tudo bem, Nilo? Põe um cinto de segurança. Versículo 2. Põe aí para mim, Edivaldo. O Edivaldo fica tirando sarro todo mundo. Edivaldo, eu vou te pegar. Eu vou fazer uma gracinha com você. Dá uma olhadinha lá, viu, Gleice? Vou pegar o Edivaldo. Ele está muito... As asinhas estão... Viu, Luciano? As asinhas dele estão bem grandinhas. Deixa ele comigo. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. E aí veja que interessante, a fim de que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na versão que eu tenho é o seguinte, não vos conformeis, mas transformai-vos. Paulinho, você que é um cara bonitão, vem aqui. Oi, Joyce, você ficou atrás do pilar para não me ver, né? Feliz ano novo. Ô, Edivaldo, dá uma caneta aí para mim. Eu vou te pegar, viu? Pode deixar. Paulinho, vem aqui do meu lado. Vamos ver se a gente aparece na televisão das nossas irmãs. Segura aí. Não põe a mão muito aqui, assim, segura nas pontas. Isso aqui, o que é isso aqui, gente? Mostra aí pro povo. Levanta aí. Nossa, quem falou caipira assim? Forma. Quem foi? Forma. É igual eu, sou caipira, forma. Minha mãe vai falar assim, assadeira. Os nordestinos, eles sempre dão outro nome para as coisas. Eu tinha que dar uma alfinetada. E aí, o que Paulo está falando é o seguinte, vocês não podem entrar dentro da forma do mundo. Eu trouxe isso aqui para ilustrar. Vou imaginar que a Fabiana, fazia tempo que eu não brincava com você, vai fazer um pudim para o pastor, que o pastor vai melhorar esse ano. Você vai fazer um pudim, sabe aquele pudim de antigamente? Com aquela calda. Papai amado, hein? Meu Deus. Aí você vai jogar aqui dentro. O que vai acontecer aqui, Fabiana? O seu pudim vai ficar com qual forma? Com essa forma. Aí o dia que a Elizabeth fizer o bolo de fubá para mim, Elizabeth, se você colocar nessa forma, vai ficar com a forma de assadeira. Mas isso aqui não é para bolo. Isso aqui, Lídia, é para frango assado, carne assada. Aquela maminha que o Luciano vai me chamar para comer na casa dele. Aqui dentro. E o que Paulo está falando é o seguinte, não vos conformeis, não entreis dentro da forma do mundo, mas rompa, saia da bolha. Obrigado. Coitado da cadeira, né? Obrigado, Paulinho. Saia da bolha. Rompa com a bolha. O mundo diz assim, mas Deus não diz assim. Saia da forma. Nas séries eu vejo esse comportamento, mas na vida real Deus não quer você dentro dessa forma. As músicas são pornográficas, mas eu vou manter o meu corpo puro, santo e perfeito a Deus, porque isso é da perfeita vontade de Deus. Então, se você quer entender a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida, você precisa romper. E qual área e qual pensamento que você precisa romper? Qual o conceito que você precisa... Não é para você ficar conformado. A época do Halloween, quem aqui já passou por essa fase? Timóteo chegou para mim e falou, pai, tem uma festa na escola. Qual festa?
Halloween. Aí começa, né? As influências. E daí? Eu dei meu nome lá. Ah, é? Você é muito autônomo, né? Com 7 anos. Parabéns, pecador. Adão, filho de Adão. Não sou filho de Adão, sou seu filho. Não, você é meu filho, mas espiritualmente você está lá em Adão. Você vai? Eu acho que eu vou na festa. Eu não vou com você procurar fantasia de bruxinho, de bruxinha. E se você quiser saber o que eu penso, eu vou te falar. E aí ele ficou uma semana conversando com os amigos e ele estava o quê? Dentro da forma. Ele veio até com justificativas que não tinha nada a ver. É só uma festinha, é só um chapeuzinho, é só uma abóbora laranja. E eu falei para ele, é um escambau. Mentira. Por detrás disso tem o pensamento de morte e nós celebramos a vida e a ressurreição. É só uma caveira, não é uma caveira. E aí comecei a mostrar os conceitos que estão por detrás daquilo. Romper a forma, saia da forma. Em nome de Jesus, pare de pensar de uma maneira alienada, saia da bolha. Eu digo mais com ousadia, saia da bolha evangélica, porque ela também não presta. Seja bíblico e não evangélico, porque tem muita gente que se diz evangélico e que não é cristão. Está na igreja, mas tem comportamento mundano. O que Paulo está falando é, vamos romper? Não vamos nos conformar? Lembra aquela história que a mãe da gente falava, Elisângela? Ai, você é tão linda, eu fiz você e joguei a forma fora. É isso mesmo. Você não precisa se encaixar em nenhuma outra forma. Deus já tem a forma dele preparado para você. E a forma dele é o seguinte, ó, você precisa renovar a sua mente para que você experimente a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Veja que interessante, estou concluindo. Se você não romper, você vai continuar pensando como outrora. Logo, você não experimenta a vontade de Deus. Só experimenta a vontade de Deus quem renuncia. Eu pensava assim, não penso mais assim. Eu ouvia determinadas músicas, agora eu não ouço mais determinadas músicas. Eu gostava de determinados artistas, mas agora eu não gosto mais desses artistas. Eu ia para alguns ambientes e agora, porque eu sou cristão, eu não vou mais para esses ambientes. Eu tinha uma roupa, agora eu tenho uma outra roupa. Eu tinha uma fala, agora eu tenho outra fala. Eu falava muito palavrão, agora eu não falo mais palavrão. Agora eu experimento a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Renove a sua mente. Deixe Deus renovar a sua mente. E Ele vai renovar a minha mente e a sua mente com a palavra dele. E encerro com uma palavra de Billy Graham. Se você não encher a sua mente com a palavra de Deus, o inimigo vai encher a sua mente de medo, de ansiedade, de estresse, de preocupações e de tentação. Encharque a sua mente com a palavra de Deus. Guarde no seu coração a palavra de Deus, para você não pecar contra o Senhor.